capítulo 14, versículo do 1 até o 6. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Repara bem uma coisa que Jesus afirma aqui na casa, no versículo 2. Volta aí, por favor. No versículo 2, Jesus afirma que na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele fala que, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. São moradas que já estão prontas, né? Pois vou preparar-vos lugar. Quando Jesus ele falava aqui nesse versículo 2 para os discípulos, todavia, ele ainda não tinha sido sacrificado na cruz. Quando ele fala que, pois vou preparar-vos lugar, nós sabemos que após, né, a crucificação, ele ressuscita e vai para o Pai. Nós falamos semana passada, né, dos primeiros passos da igreja, e nós lemos lá no início de Atos, capítulo 1, versículo, falamos, se eu não me engano, no versículo 10, ele é assunto aos céus, e os anjos falam que ele vai até voltar, né? Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Então ele vai para o Pai, ali está sentado à destra de Deus Pai. E no versículo 3 ele fala assim: e quando eu for, que é exatamente aquele ponto que eu acabei de falar agora para vocês, ele fala assim: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Repara bem que, da mesma forma que o anjo fala que ele subiu, que da forma que ele subiu ele voltaria, aqui Jesus também está falando que ele vai voltar. Nós podemos falar aqui de vários textos, né, que confirma que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. É promessa, palavra do nosso Senhor, né, e a Bíblia está cheia desta promessa e nós cremos que Ele vai voltar. Nós não queremos aqui discutir tempo, o que Ele vai voltar, mas eu tenho certeza e convicção no meu coração, né, a igreja tem que ter essa convicção no coração de que o Senhor vai voltar. E Ele fala assim: receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, ele fala que, ele vai falar naquele texto dos versículos anteriores, ele vai falar que viver é Cristo, morrer é lucro, e que ele fala uma palavra aqui, ó, estar com Cristo, o que é, quando ele se referia à morte, o estar com Cristo, o que é incomparável melhor, né? Estar com Cristo. Jesus está falando, olha, onde eu estou, estejais vós também. Então, meus amados, existe moradas no céu e o Senhor já está sentado à destra do Deus Pai e Ele já está separando um lugar para você. Amém? Tem um lugar para você, tem um lugar para mim nos céus. Tem um lugar para você e tem um lugar para mim nos céus. Eu creio nesta promessa de Jesus, né? E ele, versículo 4, ele fala assim, capítulo 14, versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, né? Ele está se referindo ao caminho para o céu. Repara que os discípulos até então, eles estavam aprendendo, Jesus se revelando para eles. Olha o que o discípulo vai falar. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Meus amados,
Como saber o caminho? Então Jesus agora vai falar para eles um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Que é agora o versículo 6. Ele vai falar assim, responde Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai, meus amados, não é por Buda, por Maomé, não é por Maria, não é pelo pastor André, não é por você fazer parte de uma instituição, é em Cristo, né? Ele está falando dele mesmo, senão por mim, somente em Cristo nós podemos viver a vida eterna com o Pai. Como Jesus mesmo falou aqui nesse texto, eu sou o caminho. E interessante, quando nós estudamos, a semana passada falamos dos primeiros passos da igreja, talvez vocês assim, lembrem de que eu falei que eles eram conhecidos no princípio como os do caminho. Se você vai em Atos capítulo 9, versículo 2, não precisa botar agora não, né? Você vai ver que Paulo, ele pede carta, né, aos sacerdotes para poder perseguir os do caminho. Eram aqueles que seguiam a Cristo, que caminhavam em Cristo, que obedeciam em Cristo a verdade, que eles só foram ser chamados de cristãos lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Mas no princípio eram conhecidos como os do caminho, aqueles que estavam caminhando em obediência aos ensinamentos que Cristo havia estabelecido para eles, né, deixado para eles. Olha, quando nós olhamos em Atos capítulo 4, versículo 12, você vai ver que o apóstolo Pedro falando bem assim, olha, bem firme mesmo, né, com convicção, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só existe um único caminho. Mas, infelizmente, né, que é a realidade de muitas pessoas, têm escolhido caminhos errados, né, caminhos largos de mentiras e, consequentemente, levando à morte. É muito sério, Jesus ensinando para os discípulos, e nós vemos a igreja primitiva, e nós ainda hoje devemos andar por esse caminho, né? E assim, uma coisa que eu até trouxe aqui, para a gente ter uma ideia, não dá para a gente arriscar a nossa eternidade, né? Não dá para arriscar a eternidade de viver sem Cristo, principalmente neste tempo de que muitas pessoas falam, né, de morte, né, de perigo de morte, o medo, assim, tem sido os noticiários, né, de televisão, falando assim sempre da morte, né? Então nós, que como Paulo falou lá em Filipenses 1, 23, que é incomparável, né? O qual é incomparável melhor, né? É muito melhor. Como é que ele fala? Deixa eu ver aqui. É incomparável melhor o que está em Cristo. Nós, servo de Deus, não temos medo. Então, meus amados, olha, eu trouxe aqui para vocês só uma ilustração, não sei se dá para ver bem. Dá para ver bem aí, Guilherme, na foto? Bem, olha. Isso aqui é como se fosse uma linha de tempo, imaginando, né? Aqui, ó, como se aqui fosse eterno, né? Se nunca acabar. Senão não tem uma corda que nunca vai acabar. Aqui, essa aqui, com certeza, ela tem um finalzinho aqui. Mas a gente sabe que a eternidade, ela não tem fim. E eu peguei aqui, olha, mais ou menos isso aqui, olha, comparado com uma eternidade, assim, ó, para ter uma ideia, isso é o que nós vivemos, mais ou menos 70, 80 anos. E quando vivemos, tem gente que vive só isso aqui, tem gente que vive um pouquinho mais, tem gente que consegue viver aí um pouco até mais de 70, 80 anos, quando consegue viver, e todas as nossas decisões, elas precisam ser tomadas neste tempo, porque a Bíblia fala bem claramente que nós, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, põe aí, minha irmã, por favor. Não dá para a gente arriscar
toda a nossa eternidade. Já imaginou? Não tem fim. A eternidade sem Cristo, né? Sem Cristo não dá. Nós vemos aqui, não há salvação fora de Cristo. Olha o que está escrito aqui, olha. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então não vai haver, nós só temos uma vida, não vai haver outra vida para você ter uma oportunidade de poder fazer as escolhas certas. Nós só temos uma única vida e nós temos que tomar a decisão hoje. Hoje, viver... Pode trazer aqui, por favor. Nós temos que viver o caminho que Jesus estabeleceu. Muito obrigado, minha irmã. Obrigado, que Deus abençoe. Nós devemos obedecer os ensinamentos que Jesus deixou, né? Não dá para arriscar, não dá para brincar, ninguém sabe, né, quando vai chegar o ponto final. Chegou o ponto final, acabou aí, olha, é a eternidade, ou é sem Deus, ou é com Deus. E aquilo que nós lemos aqui, Jesus, ele foi lá preparar, as moradas já estavam prontas, né? Ele foi preparar-vos lugar. E como eu falei, meus amados, e ele deixou uma ordem para os discípulos, né? Para andarem no caminho. Ele fala assim, disse-lhe, e vós sabeis o caminho, versículo 4, para onde eu vou. Existe um caminho, e ele deixa aqui, ele fala que ele é o caminho. Nós vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre esse caminho. O caminho, meus amados, é um caminho que ele mesmo, Jesus mesmo vai ensinar lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu queria que o Guilherme, se pudesse colocar aí com a versão igualzinha que eu tenho. Não sei se vocês estão conseguindo aí, meus amados, acompanhar de casa, né, podendo ler aqui na tela, seria importante. Mas no versículo 13, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha, diz assim, entrai, é uma decisão que eu tenho que fazer aqui, ó, enquanto eu vivo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E essa perdição, ela se trata de eterna, é uma perdição eterna. E olha o que fala esse texto, e muitos são os que entram por ela. Olha, marca na sua Bíblia aí, muitos são os que entram por ela. Tem muita gente, e Jesus deixou, ele é o caminho, mas tem muita gente que faz escolhas, né, que toma a decisão errada. E hoje nós, talvez você saiba, existe assim uma mentira que rola, né, que todo caminho leva a Deus. Isso é uma mentira do diabo, para que as pessoas, né, possam, eu vou escolher o caminho que eu quiser viver, o que eu quiser andar. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Olha no versículo 14, põe no versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, e poucos, olha aí, marca aí na sua Bíblia, e poucos, eu espero que você seja um desses poucos aí que encontram, que decidiram caminhar neste caminho assim apertado, porque olha, o caminho com Cristo é um caminho de renúncia, né? De arrependimento, que nós abandonamos o pecado. Infelizmente, a maioria das pessoas, como nós lemos mesmo aqui, são muitos os que entram pelo caminho da perdição, porque não precisa renunciar, não precisa de mudança, você continua fazendo todas as práticas, todas as suas obras da carne que o próprio apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, ele escreve prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes,
iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E ele fala bem claro, olha, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O caminho estreito, meus amados, é um caminho realmente de renúncias, né? De que a gente abandona o pecado, fala não, aprende. Nesse caminho, a gente vai aprender. Não podemos brincar com a nossa eternidade. O diabo vai te tentar tirar desse caminho. O diabo vai tentar usar até mesmo, às vezes, pessoas para poder te tirar do caminho da verdade, né? Do caminho de Jesus, desse caminho que você vai começar a aprender a conhecer a verdade. Não dá, meus amados, eu lembro sempre para vocês, olha, não dá para brincar, meus amados, somente uma vida. Somente uma vida. Acabou, morreu. Você pode ir hoje mesmo, se quiser, ou amanhã. Hoje já está muito tarde. Mas você pode fazer uma visita até mesmo a um cemitério. Não tem idade, são diferentes idades lá. Aquelas pessoas já não muda mais nada para elas. Já está determinado para elas a eternidade. E se posso te afirmar, e muitas dos que, infelizmente, das que estão lá, elas tomaram a decisão de caminharem por caminhos largos. E hoje, lamentavelmente, muitas vivem uma eternidade sem Deus. Isso é muito sério. Nós não podemos brincar com a nossa vida. Não vai haver, só temos uma vida, nós devemos levar a sério. Eclesiastes fala para levar a morte a sério. Não devemos brincar com isso. Quando chegar, meus amados, e se você não tomar a decisão correta de caminhar em Cristo, de viver, de reconhecer Jesus de verdade como Senhor e Salvador da sua vida, depois, meus amados, já não tem mais jeito. E ele fala também que ele é a verdade. A gente sabe que se tem a verdade, também tem a mentira, porque nós sabemos que existe também a mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. Nós precisamos ter convicção de quem é a verdade. E nós sabemos que a palavra revela a verdade para nós. Jesus, ele é a verdade para as nossas vidas. Ele mesmo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. É neste caminho que nós estamos caminhando, um caminho estreito, que vai levar a gente para a vida eterna, para estarmos naquela morada que ele menciona lá em João capítulo 14, versículo 2. Nós vamos conhecendo mais a verdade vai se revelando para as nossas vidas, né? Nós vamos tendo um conhecimento, né? Lógico, não dá para a gente, com a nossa humanidade, não dá para a gente ter um conhecimento completo, a gente vai aprendendo mais e mais, não existe, nós vamos aprendendo diariamente do Senhor. E olha que ele fala lá, olha, João 1, versículo 4, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Cristo, por Jesus. Aleluia! 17 de João fala assim, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra revela a verdade, revela Cristo para as nossas vidas. Em João 8,31 ele fala assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra ou no meu caminho, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. É nessa caminhada, nesse caminho estreito, que a verdade vai sendo revelada para as nossas vidas e nós vamos experimentando assim o Senhor liberando as nossas vidas de todo pecado, de toda imundícia, né? Onde as nossas atitudes mudam, a nossa mente, elas mudam no Senhor. Nós devemos no caminho, conhecereis a verdade. E conhecer aqui é intimidade com o Senhor, né? Conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Essa palavra que revela o nosso Senhor, né? É necessário que o pastor André diminua e que o Senhor cresça. É necessário que você que está me assistindo diminua e que o Senhor cresça na sua vida, esta revelação da palavra, que o Espírito Santo possa encher a sua vida, que você possa guardar esta palavra no teu coração, para que você se pareça mais com o Senhor. Isso é tudo um processo, meus amados. Quando eu decido, eu estou nesse caminho, a verdade, né? Um caminho estreito. Às vezes, meus amados, às vezes, né, o diabo nos tenta para tirar, bota laço, bota setas para a gente sair do caminho. Não é fácil, ninguém está aqui pregando que é fácil permanecer no caminho, mas nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos direciona, que nos fortalece, que nos anima, que intercede por nossas vidas com gemidos inexprimíveis, que luta pelas nossas vidas, que luta pela sua vida, para que você permaneça no caminho. Infelizmente, nós temos visto muitas pessoas abandonando o caminho, muitas pessoas, meus amados, abandonando. Uma das mentiras neste tempo, né, que Satanás lança, porque ele é o pai da mentira, é que todos somos filhos de Deus. Isso é uma mentira. A Bíblia afirma claramente que nós somos criaturas. Agora, nós só fomos feitos filhos de Deus, lá em João capítulo 1, 12, João mesmo vai dizer que nós somos feitos filhos de Deus. 1,12 fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem na sua obra, aos que creem o que Jesus fez na cruz. Quando nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, passamos o controle, fazemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Fazendo o Senhor, Ele é o dono das nossas vidas, Ele vai moldar nesse caminho até um dia, né, se eu não conseguir chegar até lá no finalzinho, né, se eu morrer a qualquer momento eu tenho convicção de que Jesus, Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Mas infelizmente muitos, e não sondam na palavra, não examinam as Escrituras e vivem de engano. Muitas pessoas estão sendo enganadas e vivem por tradição, porque alguém falou para você que, não, todos somos filhos de Deus, e você nunca examinou a Escritura, você não fez como os crentes de Bereia, foi examinar na Escritura, para ver se era verdade isso, e você está arriscando a sua eternidade, assim como muitas pessoas vivem a sua vida, né, por caminhos largos, porque tem uma esperança talvez que haja um purgatório, que haja, alguma outra solução para que você possa ir para aquelas moradas que Jesus fala. Mas a Bíblia afirma claramente, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus afirma para nossas vidas. Não dá para a gente brincar a nossa eternidade. Nós não podemos. O diabo, ele é o pai da mentira e ele é especialista. Olha que Jesus mesmo fala em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não existe verdade nele, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e a Bíblia dá paternidade para ele como sendo o pai da mentira. E Satanás, ele é especialista na mentira. Ele vem enganando as nações, ele vem enganando muitas pessoas. Meus amados, nós estamos vivendo talvez os últimos passos
da igreja. Eu falei dos primeiros passos, talvez nós sejamos a geração que esteja vivendo os últimos passos da igreja na terra. E nós estamos vendo, nós sabemos lá em 2 Tessalonicenses 2:2 que uma das primeiras coisas que aconteceria era uma apostasia. Pessoas abandonando a verdade, né? Pessoas deixando a verdade. Por causa de quê? Por causa de mentira do diabo, de engano do diabo. É uma das primeiras coisas que vai acontecer, a apostasia. Depois se manifesta o anticristo. Olha, aí não tem momento propício para se manifestar o anticristo. Nós vivemos uma guerra política, na saúde e finanças. Tudo que precisa para se manifestar agora, o anticristo. Mas nós devemos estar atentos, né? Eu não estou aqui tentando marcar um dia para a volta, não tem, porque o próprio Senhor mesmo lá em Atos 1 fala que não cabe a gente saber o dia nem a hora. Então, meus amados, o propósito é de nós andarmos por esse caminho, andarmos na verdade. Só existe uma maneira, né? Para andarmos na verdade, é quando nós estamos próximos, né? Podemos que o Espírito Santo falar conosco, nos alertar. Porque olha o que a Bíblia diz, olha, em 1 Timóteo 4:1 até o versículo 2. Eu falei, se eu não me engano, semana passada. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Satanás, ele é o pai da mentira, ele vai usar pessoas, olha para os ensinamentos de hoje, quanto a mentira, quanto engano, e a maioria das pessoas cai porque não checam, não examinam as Escrituras. E ele fala assim, dando ouvidos a espíritos enganadores, dando ouvido, pessoas que vão ouvir, vão gostar. Se eu não me engano, o Tiago fala de ter coceirinha no ouvido. Essa mensagem é boa, porque o caminho é largo, eu gosto dessa mensagem. Eu não preciso de mudança, eu posso continuar fazendo o que eu quiser. Esse é um engano que o diabo tem colocado para muitas pessoas, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós temos muitos textos que a própria palavra já nos orienta. Satanás, ele não quer que você continue nesse caminho estreito, ele vai fazer de tudo, porque ele sabe se você permanecer firme neste caminho. Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10 ou 12, fala para permanecermos firmes no Senhor. Nós devemos permanecer firmes neste caminho, onde a verdade nos é revelada, e tudo que o diabo não quer para a sua vida. Que você permaneça neste caminho, que você conheça a verdade. Ele quer que você continue escravo do pecado. É isso que ele faz. Hoje nós temos, infelizmente, visto que estão mudando a verdade de Deus em mentira. Olha o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. E por isso também Deus, versículo 24, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Meus amados, esse texto é para hoje. Quando nós examinamos as Escrituras, olhamos para aquele texto de Romanos 1, olha, é perfeito no dia de hoje que nós vemos a inversão de valores, pessoas abandonando a verdade. É triste, ou que talvez, na verdade, nunca conheceram a verdade. Isaías capítulo 5, versículo 20, fala assim, ai dos que
ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Olha, meus amados, esse texto, perfeitamente o profeta Isaías falando, eu olho para esse texto e eu vejo o dia de hoje, meus amados. Olha os espíritos enganadores saindo, confundindo as pessoas. E às vezes até pessoas crentes que têm a inversão de valores, que se dizem crentes. A verdade, meus amados, que nós podemos até fazer parte de uma igreja física, né, mas não fazermos parte da igreja celestial. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Nós devemos avaliar as nossas vidas, nós devemos sempre, se o que eu prego, nós sempre orientamos as pessoas que congregam aqui conosco para o que nós pregamos, precisa ser examinado na Escritura, precisa comparar as pregações com a palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas não sabem nem manusear a palavra. A Bíblia fala que nós devemos saber manusear bem as Escrituras, mas infelizmente pessoas às vezes seguem cegamente e andam por caminhos tortos, caminhos largos, porque não examinam a Escritura e arriscam a sua eternidade. Não dá para a gente brincar com essas coisas, meus amados. Último ponto para a gente terminar aqui, não vou me tardar mais. Ele fala que ele é o caminho, nós devemos permanecer no caminho, e esse caminho nós vamos conhecendo a verdade vai sendo revelada para as nossas vidas, no caminho, né? E a gente vai conhecendo mais do Senhor, vai abandonando, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E, meus amados, e o último ponto que ele fala, ele é a vida. A vida, né? E essa vida, nós não precisamos nem esperar chegar depois da morte, já podemos começar a viver Cristo no dia de hoje. Quando nós nascemos de novo, quando nós conhecemos a Cristo, entregamos para Ele o controle das nossas vidas, né? Quando nós nascemos, fazemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha o que fala Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando o Senhor entrou em nossas vidas, quando nós conhecemos Jesus de verdade, nós saímos da morte para a vida, né? Não é só uma vida eterna com Deus, mas nós começamos a experimentar as coisas dos céus nas nossas vidas ainda hoje. João 1,4 fala assim: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Sem Cristo não há vida em nós. Jesus fala assim, olha, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá onde? Nas moradas que ele falou que havia de preparar um lugar para as nossas vidas. Quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, ainda que em qualquer momento você venha morrer, você vai estar vivo com Ele. Ainda lembra que eu falei de o que o apóstolo Paulo falou? É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Nós devemos ter consciência disso, é uma eternidade. Não podemos brincar com a eternidade. João 5, versículo 24, ele fala assim, ó: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia!
porque Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus amados, eu tenho certeza, né, que você que está ouvindo, se você ainda não tomou a decisão, né, está caminhando por caminhos largos, o diabo é o pai da mentira. Olha, o Senhor é misericordioso. Quando você vem, você não precisa ser melhor, não. Você vem como estás, né? Pega a sua cruz e segue-me. Ele vai neste caminho trabalhando, vai moldando, vai transformando a sua vida, como Ele fez na minha vida, Ele fez na vida de muitos que estão nos ouvindo nesta noite. Eu tenho certeza que Ele quer começar a fazer uma obra tremenda na sua vida. O diabo tenta te enganar, fala que não tem mais jeito para você, não importa o que você fez, o importante é você tomar a decisão na sua vida. E eu falo para você que foi a melhor decisão da minha vida, foi quando eu entreguei a Cristo o meu coração, quando Ele começou a transformar a minha vida, quando eu entrei por este caminho, experimentei transformação, pude conhecê-lo não só de ouvir falar, mas experimentar esse Deus que reina ainda hoje. E Ele quer começar a reinar na sua vida hoje mesmo. Olha, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. É como, na versão original fala que como que ele estivesse esmurrando na porta, né, no seu coração. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor bate na porta do seu coração nesta noite, meus amados. É hora da decisão. Hoje é a sua oportunidade. Nem todos vão ter a oportunidade como o ladrão da cruz, que no último momento, você já tem ideia de que ele pode ter feito todas as decisões erradas. Ele pode ter até roubado ou até matado, mas chegou lá no último momento. Ele fez a decisão, a melhor, talvez a única decisão correta na vida dele. Hoje ele está na morada eterna, porque nós servimos a um Deus misericordioso. Nós não podemos e não devemos esperar para a última hora, porque ninguém sabe, meus amados, quando será o teu momento. Ninguém sabe. E nós não podemos brincar com a eternidade. Hoje é o seu dia, hoje é o teu dia. Romanos capítulo 10, versículo 9 fala assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É necessário, talvez você esteja me acompanhando aí na sua casa, nunca confessou, sabe? Talvez esta palavra seja para a sua vida. Talvez você, sabe, nunca tenha examinado a Escritura. Talvez você viva por tradições, porque alguém falou para você e você nunca ouviu a verdade, ou nunca teve a curiosidade, ou talvez nesta noite o Espírito Santo esteja falando com você, como que o Senhor tivesse batendo na porta do teu coração. Abra o teu coração, deixa eu entrar, porque eu tenho certeza, se Ele entrar na sua vida, a sua história vai começar a transformar ainda hoje. Simplesmente não precisa melhorar nada, simplesmente confiar, fazer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é entregar o controle para Ele do seu coração, da sua vida. E eu tenho certeza, se você daí na sua casa nesta noite ainda quiser fazer esta decisão, simplesmente ore agora neste momento, fala para o Senhor: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, entra no meu coração, faz morada na minha vida, eu me arrependo de todas as minhas práticas, de todas as minhas decisões erradas que eu fiz hoje, Senhor. O Senhor entra, toma o controle, eu passo para Ti o
o controle da minha vida. Muda, Senhor Deus, tudo no meu coração. Muda, Senhor Deus, tudo na minha vida. Faz-se, Senhor, entra, Senhor, na minha vida. Transforma para a glória do Teu nome. Senhor, nós te agradecemos por este momento, Pai. Senhor, talvez existam pessoas que vão fazer ainda, talvez quando escutar esta mensagem, vão tomar a decisão da sua vida, Senhor, e querem, talvez, venham entregar os seus corações para Ti, Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor que está aqui conosco, também é o Senhor que está falando aos corações, Pai, aqueles que nos ouvem esta palavra, Senhor Deus, visita, transforma, Deus, direciona, Senhor Deus, mostra, Pai, talvez pessoas no Brasil ou em outras cidades, mostra, Pai, uma igreja, Pai, que prega a Tua verdade para estas pessoas, Senhor, para que elas possam, Deus, caminhar no Teu caminho, conhecer a Tua verdade e sendo libertos, Senhor, para que possam experimentar a vida e a vida eterna também com o Senhor, Pai. É o que nós oramos nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Pai, porque eu tenho certeza, Deus, que esta palavra vai ser como uma flecha, Deus, que vai entrar, Deus, em vidas, Pai, e vidas serão transformadas para a glória do Teu nome, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.